Amém, glória a Deus. O nosso amigo do Face, eu tive que desligar o Face aqui para poder gravar esse vídeo, porque senão o nosso amigo não ia deixar eu gravar o vídeo. Toda hora querendo que eu atendesse ele, e aí dava uma interrupção, atrapalhava, e eu tive que desligar o Face para poder gravar esse vídeo. Então, amados, o que eu queria dizer é que nós nesse feriado estamos aqui, né, gratos a Deus por mais um dia que Ele criou. Saudade nós temos, lembrança eterna nós temos de um ser chamado Jesus Cristo, que o Filho de Deus, há mais de 2000 anos atrás. Esse homem maravilhoso, justo, príncipe da paz, que esteve aqui pessoalmente no mundo, pregando, ensinando a palavra de Deus, fazendo grandes maravilhas, grandes prodígios entre o povo, entre nós, os oprimidos, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O bicho de 7 cabeças, que prendia, que oprimia, que veio só para matar, para roubar e para destruir as almas dos homens, mas Jesus veio para nos libertar do opressor, do homem maligno. E Ele já não está mais entre nós. Passou pela morte, amém? Ele já não está mais entre nós. Está no mais alto céu de glória. Está sentado à destra do seu Pai, e é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso auxílio, a nossa ajuda. Nós, nesses últimos dias, últimos tempos, nós devemos invocá-lo, clamar por Ele, pedir o seu socorro, a sua ajuda, pedir que Ele venha nos ajudar, nos guardar, nos proteger. Porque, como a irmã já falou nos vídeos anteriores, o diabo, nosso adversário da nossa alma, ele está com muita ira. Ele foi derribado do céu. Houve essa batalha com o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Seus anjos batalhavam contra o Satanás, os seus anjos. Houve essa guerra no céu. E o diabo, ele foi derribado. O acusador dos nossos irmãos, que acusava de dia e de noite, é derribado na terra. Então o anjo diz: ai da terra e ai do mar, porque o diabo, Satanás, é derribado. E ele tem grande ira, porque ele está sabendo, com todas as letras, que ele está caminhando para o lago de fogo de enxofre. Tamanho foi a maldade que ele cometeu na terra, olha, por causa do diabo. Ele foi o grande responsável do homem pecar contra Deus, do homem desobedecer às ordens de Deus. Esse bicho de 7 cabeças, ele é o culpado de, na época de Adão e Eva, na época da primeira geração da terra, os homens se multiplicaram. Veja o que foi que o diabo e os anjos dele causaram um dano tão grande na terra, mas um mal tão grande eles causam no planeta, eles enganam o mundo, a ponto de um homem que Deus criou a sua imagem, a sua semelhança, todas as suas características, de sentir, de ter vontade, o homem caiu numa decadência de corrupção, de violência, de pecado, de imoralidade, de engano, de tanta coisa, que ele se afastou de Deus de uma tal maneira, do seu Criador, dando ouvido e sendo enganado pelo diabo. O diabo conseguiu enganar toda aquela geração de Adão e de Eva. Todo mundo, só se salvou Noé e a sua família. Tamanho foi o estrago que ele fez, a ponto de Deus olhar para a terra. Porque como que chegou, como que foi o resultado daquela geração corrupta?
com certeza porque o diabo fez tudo aquilo com os anjos dele. São seres espirituais que nós não vemos, mas eles atuam contra Deus, fazendo do homem pior do que um animal, pior do que um bicho. Porque o bicho que Deus fez, o leão, o jacaré, as feras do campo, eles matam, eles fazem, porque eles não... Tem até bicho que o gato, por exemplo, e o cachorro, eles têm sensibilidade, eles amam, eles são amigos, etc. do homem. Mas tem outros que não adianta, eles foram criados para matar, eles foram feitos para devorar a carne, são carnívoros. E o homem sem Deus, ele mata o seu próximo, ele não respeita. O homem sem Deus, só misericórdia. E essa criatura que Deus criou, porque ele é uma criatura, ele não é criador, ele é criatura de Deus. Não é ele é criatura. Então ele faz do homem só misericórdia, escraviza o homem na ignorância, na brutalidade, na estupidez, na burrice, na incredulidade, na soberba. E que só Deus para nos livrar das suas garras, das suas astúcias. Só Jesus os venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, esse homem chamado Jesus Cristo, nós temos que invocá-lo, pedir a sua ajuda, pedir a sua clemência. Porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele é comparado como um leão, rugindo como um leão, querendo tragar a alma dos homens que não tem Deus, querendo devorar. Só não devoraram o Daniel. O Daniel foi colocado na cova dos leões, por causa que ele temia Deus, porque ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá em Babilônia, como primeiro ministro do rei babilônico, Nabucodonosor, lá nas terras ímpias, ele invocava o seu Deus, e por causa disso, os seus inimigos colocaram ele na cova dos leões. Mas lá ele clamava ao Senhor, ele invocava o Senhor para não ser comido e devorado. E foi achado lá diante de Deus que Daniel não tinha culpa, era inocente. E Deus enviou um anjo para fechar as bocas dos leões. E no outro dia foi à noite isso, o rei foi lá, o rei sabia que Daniel servia e adorava o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e ele estava sã. E Daniel disse: o meu Deus, na qual eu sirvo de dia e de noite, enviou o seu anjo para me livrar da boca dos leões. E o Deus de Daniel foi glorificado na terra babilônica, na terra da feitiçaria, na terra da idolatria, na terra pecadora, feiticeira, abominável, dos inimigos de Deus. Ele foi glorificado e Nabucodonosor reconheceu que só o Deus de Daniel é o Senhor, é o Deus dos deuses. E foi dado glória, honra, majestade por grande livramento que ele deu a Daniel. Então ele está superior a esse Deus, ele é superior ao poder dos animais. Existia um anjo ali protegendo Daniel na Babilônia. Existia um anjo poderoso ali protegendo os apóstolos a pregar o evangelho em Roma. Quando Pedro foi preso por os romanos, e o Herodes, o imperador, já queria matá-lo, e a igreja clamava, orava, e Deus enviou o anjo para livrar o apóstolo Pedro das prisões. As cadeias foram, aleluia, despedaçadas, e ele foi tirado da prisão, porque no outro dia o imperador ia apresentar ele para ele ser morto. Então Deus enviou seus anjos para nos livrar do perigo. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos de Deus são mais poderosos do que os anjos do diabo, que querem nos matar, que querem nos devorar e nos tragar e nos levar para a perdição. Os anjos de Deus estão trabalhando juntamente com os ministros, os evangelistas, os pregadores, os missionários, pastores. Quando nós oramos, Deus envia como um relâmpago o anjo de Deus para nos guardar do diabo e dos seus anjos. Ele não toca em nós. E quando toca, com a permissão de Deus, até o Satanás obedece à voz de Deus. Está bem claro na palavra de Deus que ele questionou a obediência de Jó. Ele questionou a obediência, a fidelidade do servo de Deus chamado Jó. E disse: ele te serve porque ele é rico, porque tu tem abençoado as obras da mão dele. Tira tudo que ele tem e vê se ele não blasfema diante dos teus olhos, diante da tua face. E Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. Mesmo assim, ele começou a glorificar a Deus. Ele exaltou a Deus. Aleluia. Ele não culpou a Deus em nada. Depois Jó disse: osso por osso, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca nos ossos dele, vê se ele não vai blasfemar. E disse: ele está nas tuas mãos, poupa-lhe a vida. Não tire a vida dele, porque o diabo tem poder de tirar a vida, ele é o anjo da morte. Mas Deus diz: poupa-lhe a vida. Então ele obedeceu a ordem de Deus. Ele obedeceu, ele obedece a Deus. E ele colocou um câncer maligno no osso de Jó. Tamanho foi a aflição e a adversidade desse servo de Deus, que a Bíblia diz que ele se coçava com caco de telha. Mas ele foi fiel até a morte, e o inferno e o céu foi provado para Deus, e para o inferno e para o céu, para o diabo e para os seus anjos, e para a imortalidade, que o Jó passou na prova. Difícil, não sei quanto tempo ele passou, perdeu família, perdeu tudo, tudo. Ficou com uma chaga maligna. Os 3 amigos acusando ele de pecado, disso e daquilo outro. Mas ele glorificava a Deus, ele exaltava a Deus. E ele dizia: por que Deus está acontecendo comigo? Mas ele não sabia que existia uma rixa entre Deus e o diabo por causa dele, por causa da fidelidade dele. O diabo e Deus. Deus disse: eu tenho certeza que Jó é meu servo. Mas o diabo questionou: não, ele vai blasfemar, igual um jogo. Ele vai blasfemar, ele vai te negar. Mas não, Jó é um exemplo de que ele amava a Deus sobre todas as coisas. E esse homem que já morreu, já passou pela terra, mas deixou um legado, deixou o livro de Jó. São esses livros que eles são os mortos, morreram em Cristo. Aleluia. E a palavra dele deve estar no nosso coração. E ele dizia: eu sei que eu estou passando por isso. Nós temos que lembrar desses mortos que viveram na terra milhares a milhares de anos, passaram por tribulação, passaram por diversidade, já são mortos. Jó é um homem morto, Daniel é um homem morto, mas vive a sua palavra, as suas visões, os seus escritos, as suas experiências. Aleluia. Os profetas passaram, mas tem que estar essa chama viva nos nossos corações. São os exemplos para nós. Aleluia. Já morreram. E ele mostrou para o inferno, para o diabo, que
Deus, ele amava Deus e ele passou, ele agradou o coração de Deus e foi abençoado. Que maravilha! Tem filhos, tudo deu, um povo todo ali viu que Deus era com Jó e abençoou Jó. E Jó viveu mais de 100 anos glorificando. Não foi fácil. O diabo estava ali com a permissão de Deus. Ele estava sendo provado. Mas o Senhor falou para o diabo: poupa a vida dele. E por causa que ele tinha aquele fôlego ainda para glorificar Deus, ele sabia que Deus estava no controle da situação, no controle da vida. Porque quando morre, acabou. Deus entregou para a morte. Mas a Bíblia diz que o justo, até na sua morte, ele tem esperança. Até na morte do justo, ele tem esperança de ressuscitar e reinar com Cristo para toda a eternidade. Essa é a esperança do justo, que ele vai morrer. Nós estamos seguindo para o fim, para a morte, mas que a morte, ela não é, aleluia, o ponto final, aleluia, do servo e da serva de Deus. A terra, ela vai, Deus com a ordem dele, a trombeta soará, os anjos vão vir com Jesus Cristo e os mortos que morreram com Jesus vão ressuscitar para reinar, para julgar as nações e para viver o reino de Deus. Essa é a promessa que nós aguardamos. Então são pessoas que já morreram e que nós temos que estar sempre meditando. Para nós, para mim, os cristãos evangélicos, a Bíblia é feita por gente que já morreram. Por gente que já morreram há milhares de anos atrás. Mas é a palavra de Deus. É a palavra, são escritores que já faleceram. Não tem um vivo. Parece, eu não sei, que o último apóstolo vivo, dentre aqueles 12 apóstolos que Jesus escolheu, não sei, posso estar enganada, João foi o último que morreu. O João que viu, foi arrebatado, escreveu o livro do Apocalipse, parece, não sei, posso estar enganada, foi o último apóstolo de Jesus Cristo que morreu. E daí, se nós vivemos pela fé agora, desses grandes, não são pensadores, não são Aristóteles, não sei o que, esses não são nada diante desses apóstolos maravilhosos, que viveram com Deus, dormiram, comeram, viram as visões de Deus, tiveram experiências como Jó, Abraão, Isaac e Jacó, que viram o próprio Deus. São testemunhas, os apóstolos, os 12 apóstolos. Esses sim é que devem ser os grandes lembrados nesse dia de finado. E o próprio Senhor Jesus Cristo, que passou pela a experiência amarga da morte, da cruz, experiência amarga de ser pregado com prego no madeiro, levado, apanhou pelos soldados romanos, cuspido, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, deram tapa, cuspiram nele, foi humilhado, ultrajado, aleluia, uma morte terrível, apanhou. A morte de Jesus Cristo, sabe, terrível, sofrimento terrível. Foi pregado no madeiro, mentindo, uma mentirada doida. Foi traído por Judas Iscariotes por 30 moedas. Depois ele se arrependeu, jogou as moedas, pegaram as moedas, ele foi se matar, se enforcou. Até eu creio no dia se enforcou arrependido.
Se arrependeu de ter traído o Filho de Deus. Ter traído o Filho de Deus. Um beijo. Não precisava, porque Jesus veio para isso. Então o que eu quero dizer é que são esses os mortos que nós devemos. Estão vivos, porque Jesus disse: eu não sou Deus de gente morta. Para mim os meus servos estão todos vivos e reinando comigo. Todos os que creem em mim de todo o coração viverão eternamente. Tu crê nisso, Maria? Porque Lázaro já tinha morrido. Lázaro pegou uma doença para a morte e elas choravam, não teve mais jeito, ele já estava 4 dias morto. Chamaram Jesus Cristo e ela disse: se tu tivestes aqui, o meu irmão não tinha morrido. Porque eu sei que tudo que tu pedires a Deus, Deus ele te concede. Tudo que tu pedes a Deus, Deus te... Tu é o profeta, tu é o ungido, tu é o Messias, tu é o Cristo, tu é o Salvador. Tu é aquele que Moisés escreveu, que os apóstolos, os profetas escreveu. Tu estás aqui, eu estou te vendo face a face. Ela cria de todo o coração dela. Mas o meu irmão morreu. Mas eu sei que tudo que tu pedires a Deus, ele ressuscitou Lázaro, já fedia. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro vem para fora. Assim ele faz e vai fazer com a gente que crê nele de todo o coração. E ele disse para Maria uma coisa muito importante: Maria, tu crês que eu sou a ressurreição e a vida? Todo aquele que vive e morre, crendo em mim, não morrerá eternamente. Há uma esperança para o justo. Eu creio, Senhor, ela diz. Eu creio, Jesus. Então Jesus prometeu a vida eterna. Só prometeu a vida eterna para nós. Jesus é o médico dos médicos. Quando diz que Jesus é o médico dos médicos, é porque ele não cura só uma ferida do corpo. Ele cura o espírito, a alma do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado é o adultério. O pecado é a imoralidade. O pecado é a prostituição, a idolatria, adorar outros deuses, imagens, amar ídolos, imagens e não amar a palavra de Deus. É mentir, é roubar, é furtar o seu próximo, é matar. O pecado que nós estamos vendo muito hoje é matança, o próximo matando o outro. O estupro de crianças, terrível, pecado terrível, violência. E a solução para todos esses problemas é os ensinamentos de Jesus Cristo, desses homens que já viveram e que já morreram, mas que deixaram um legado, a palavra de Deus. Ouçam os profetas e guarde o que eles têm falado há milhares de anos, a gerações. Guarda no teu coração, para que tu viva bem na terra. Não é para guardar. Agora o problema é que as pessoas guardam no coração palavras de pessoas que, sabe, admira. Tem que guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Desses apóstolos que morreram, foram mortos ensinando a palavra de Deus. E que hoje nós lembramos Jesus Cristo, o morto que ressuscitou ao terceiro dia. E para esse Jesus Cristo está vivo nos nossos corações.
Ele cura, Ele perdoa a iniquidade, o pecado, Ele salva, Ele é o grande libertador, o juiz. É Ele que faz o trabalho eficaz, Ele cura as nossas feridas, nos dá ânimo, nos dá alegria, tudo que esse santo, justo, aleluia, nós lhe rendemos essa homenagem, que nas horas difíceis, nas horas de tribulação, nos guarda do diabo, que é o nosso acusador, nos acusa de dia e de noite, e quer nos tragar, mas Ele sabe que nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Porque nós já o vencemos. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo vence o mundo, vence Satanás, vence todos os obstáculos, as barreiras, vence o inferno, o lago de fogo. Vence pelo sangue desse homem, sangue justo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso não é uma lenda, não é uma historinha de faz de conta, é a realidade. E que Jesus Cristo, neste dia, socorra essa nação. Socorra, mande auxílio, ajuda para os pregadores que estão pregando nas ruas, nas avenidas, os professores, os mestres, os apóstolos dele, aleluia, os missionários que estão levando a semente da sua palavra, todas as igrejas que estão com as portas abertas para receber o povo, para ensinar o caminho da eternidade, o caminho dos profetas e dos apóstolos de Jesus Cristo. Que Deus, as casas, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E você que vê esse vídeo, diga: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome.